Então, salve, salve, turma do oitavo ano, tudo beleza com vocês, gente? Vamos dar início aqui a mais uma aula da gente, beleza? Mais um encontro da gente, ok? Eu sou o professor Rian Antunes e sejamos todos bem-vindos a mais uma videoaula da gente de História. Lembrando, né, galera, a gente estava trabalhando na nossa última aula, né, toda a questão das regências brasileiras, né? E o que é que foram, na verdade, as regências, né? Ou seja, foi um determinado período ali, né, que partidos políticos, né, brigavam entre si para ver quem iria administrar o Brasil, né, ou seja, para ver quem iria governar o Brasil, já que Dom Pedro I estava se retirando do trono, né, ou seja, estava fazendo o pedido de abdicação do trono e, enfim, o seu filho, Dom Pedro II, não tinha a idade suficiente para ser um príncipe regente, ou seja, para governar o Brasil. Então ficou essa disputa, né? Ou seja, essa disputa política entre os liberais, os liberais exaltados, os conservadores e tudo mais. Quem queria a monarquia, tinha alguns movimentos que o pessoal pedia a república, outros pediam a volta de Dom Pedro I e tudo mais, ok? Então esse pedido aí a gente chama de primeiro reinado, ok? Aonde, por exemplo, aconteceu, por exemplo, revoltas regenciais, como, por exemplo, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Cabanagem, no Pará, beleza? Então, a revolta dos Malês também, que foi, enfim, na Bahia. Então, todas essas revoltas eram referente a isso aí, né? Ou seja, a insatisfação popular com a monarquia, né, de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, que estava previsto para assumir, e as pessoas queriam cada vez mais o quê? Uma república. Esses movimentos todos, eles se encerram, a gente sabe muito bem, com o golpe da maioridade, né? A gente sabe que hoje em dia, para a gente ser maior de idade, né, ser caracterizado como maior de idade, a gente precisa atingir os 18 anos. Naquela época, não, né? A Constituição dá realmente um golpe, né, que se chama golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume, certo, o governo do Brasil com apenas 14 anos de idade. Então, ser maior de idade naquela época era apenas com 14 anos de idade. E desde o princípio, ou seja, desde a gestão de Dom Pedro II, é o que a gente vai começar a tratar nessa videoaula de hoje, beleza? A gente vai falar um pouco sobre o segundo reinado brasileiro, certo? Que é o quê? Que já é a passagem de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, ok? Então, o governo de Dom Pedro II, lógico, ele caracterizou-se aí por um momento de grande turbulência, né? Ou seja, de insatisfação popular, porque há quem defendia a República e há quem defendia também o que? O conservadorismo, né? Ou seja, a persistência da monarquia. Ok? Então, a esse período, a gente dá um destaque aqui para eleições do cacete. Ou seja, porque isso aqui se referia bastante ao que, galera? As pessoas que iriam votar, certo? Para o Senado, ou seja, para os representantes que juntos faziam o governo com Dom Pedro, as pessoas iriam votar por baixo de porradas mesmo, né? Por baixo de cacetes mesmo. O que existia anteriormente era o voto de cabresto, aonde, por exemplo, né, os grandes coronéis tinham que indicar alguém para que seus serviçais, né, ou seja, seus escravos, votassem naquele candidato que ele indicasse. No período de Dom Pedro II, a gente tem rebeldia, a gente tem realmente violência, como as eleições do cacete. Ok? A gente tem novamente uma polarização política, né, liberada por quem? Pelos liberais e pelos conservadores. Os liberais, eles queriam cada vez mais o quê? Eles queriam uma república, certo? Eles queriam cada vez mais que o Brasil vivesse um presidencialismo, acabasse com a questão de monarquia, acabasse com a questão de reinado de Dom Pedro II e tudo mais. Já os conservadores não, eles lutavam para que Dom Pedro II pudessem permanecer no poder e o império começasse realmente a ascender, né? Ou seja, a crescer cada vez mais dentro do Brasil. Então tinha essas duas disputas políticas, né? Ou seja, bastante polarizadas, de conservadores versus liberais. É nesse intuito que ocorre também a Revolução Praieira. Lembra que no governo de Dom Pedro I, o primeiro reinado, após o governo dele, aconteceu várias revoltas residenciais, como eu falei, Cabanagem, eu falei Malês, eu falei Farroupilha. No segundo reinado, a gente vai ter a Revolução Praieira, que foi com os estados de Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, que não aceitavam mais que não aceitavam mais as ideias de Dom Pedro II, né, as ideias dos conservadores, porque tanto esse quanto esse aqui, eles eram aliados da aristocracia rural brasileira.
Ou seja, o que era a aristocracia rural brasileira? Os grandes representantes de terra, os grandes latifundiários da época. E isso, né, eles se movimentavam o quê? Eles se movimentavam através de trabalho escravo, enfim, através de tudo isso, ok? Então, vendo que um dia essa disputa aqui poderia cair mal para Dom Pedro II, ele cria o sistema do quê? Do parlamentarismo. O parlamentarismo é quando a gente tem um príncipe regente no poder, mas aí ele dá mais autoridade a quem? Ao Senado. Então, o Senado e o Executivo, certo? Ficam sendo um só. Ou seja, tanto o Senado vai ter poder suficiente que o poder executivo. O poder executivo é quem? Dom Pedro II, certo? Hoje é quem? O presidente da República. Beleza? Mas aqui Dom Pedro fez essa camuflagem aqui, a gente pode dizer isso, por quê? Porque tanto o executivo, que era o Dom Pedro II, quanto o Senado era totalmente composto de conservadores. Então, de certa forma, Dom Pedro continuou aí, né, ou seja, a passar tranquilamente por conta disso. Por quê? Porque a opinião que ele tinha, que ele era o executivo, a mesma opinião tinha os líderes do Senado, que eram em maioria conservadores, ok? É neste período também que a gente destaca, lógico, a economia do segundo reinado, né? Ou seja, é aqui que começa principalmente o quê? A explosão do café brasileiro, certo? Aqui a gente tem os ciclos econômicos do Brasil, como o açúcar, o algodão, o tabaco e o principal, o café, e o mais principal de todos, o início, né, da gestão, por exemplo, o início de um grande industrializador, de um grande urbanizador, que foi o Barão de Mauá, né? Ou seja, que trouxe muitos projetos para o Brasil no segundo reinado, criou várias vias de integração, né? Ou seja, várias estradas, ferrovias e tudo mais. Né? O Barão de Mauá, ele trouxe também, enfim, a construção de vários bancos, né? Ele fundou o Banco do Brasil, trouxe, por exemplo, muitas indústrias para a época do Brasil, né, que era o segundo reinado. Ele foi o responsável mesmo por esse boom, né, avassalador, que foi a industrialização e modernização do Brasil, né. Foi ele também que trouxe praticamente o quê? A era dos curtumes, né, que eram aquelas antigas fábricas, né, que faziam processamento de couros, ok? Então o Barão de Mauá, ele acaba se destacando muito neste período aqui, porque ele é considerado o maior empreendedor brasileiro dentro do segundo reinado. Ok, gente? Galera, vai encerrando essa videoaula de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes disso, peguem aí a atividade que fica sendo as páginas 254 e 255. Valeu, galera. Tchau.